Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, quem estiver chegando agora no canal, você está chegando, conhecer o canal, tem muito vídeo, faça a maratona aí, mas não se esqueça, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, comente, divulgue o canal e ajude a gente a fazer o nosso trabalho. Se você quiser ajudar financeiramente, porque existem pessoas nesse planeta, e eu creio nisso, que mesmo não sendo pessoas milionárias, ricas, são capazes de ajudar, porque elas sabem da importância daquilo que se faz, ok? Então, se você quiser ajudar, robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Mais uma vez só, robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Dito isso, nós estamos aqui, nós vamos agora, salvo engano, para o quarto vídeo, no qual nós estamos estudando um pouquinho sobre nós estamos estudando aí um pouco sobre como se diz numa linguagem bem mais tranquila, nós estamos estudando, ok? O tema insurgente, tá? A rebelião. E quando a gente está falando sobre isso, é importantíssimo que as pessoas entendam com quem elas estão entrando em conflito. Quem são esses seres com quem você está conflitando? Ok? Muito bem. Dito isso, eu vou fazer um pequeno comentário. Veja só. Quando três senhorinhas, que comumente são chamadas de tias do Zap, afirmam numa entrevista que elas estão com a bandeira de Israel porque Israel é cristão, é porque o cúmulo da burrice chegou e assentou as asas sobre o Estado brasileiro. Ok? Então vamos lá. Os evangélicos brasileiros acham, por uma interpretação equivocada e manipuladora dos evangelhos, de que Israel é o grande sinal, entendeu? Quando Israel foi invadido, quando construíram o templo de Jerusalém, o terceiro, aí, tal, né? Só que eles, olha a hipocrisia, preste bem atenção, a hipocrisia dos evangélicos brasileiros. No Brasil eles são contra aborto, contra a homossexualidade, contra não sei o que tem mais, contra isso, contra aquilo. A moral, os costumes e tal. Muitos deles não têm nem moral e nem costumes. A maioria deles fazem coisas que o Deus deles não duvida, porque gosta deles. Então, igreja evangélica no Brasil virou empresa, tá? Eu vou dizer por que eu não estou citando a igreja católica, porque é bem diferente o processo. Tá? Os pastores não pagam impostos dos seus salários, coisa linda, tá? Coisa linda, coisa tremenda. Tá? Aí eles acham que agora eles têm que implantar no Brasil uma teocracia, graças ao pai incógnito que nenhum evangélico ainda sentou no poder deste Brasil. Porque se sentar, vai ser a desgraça. Eles vão estabelecer guerra contra as outras religiões. Ora, meus amigos, todo mundo sabe o que é que tem acontecido no Brasil. O que é que eles fazem quando eles chegam em terreiros das religiões africanas? Né? Então, eu cresci vendo a igrejas evangélicas aqui no meu município batendo na igreja católica, falando horrores da igreja católica, chamando de Babilônia, chamando de o Papa era besta fera, e etc. E tal.
até parece que eles não estão se comportando com esse padrão. Então, eles são tão... A imbecilidade tomou conta, porque eles são aqui no Brasil contra tudo, contra essas coisas aí. Tá? Lá em Israel tem liberdade para aborto. A maior marcha LGBTQIA+, é feita em Israel. Né? É incrível, né? Liberado a maconha lá. Umas gramíneas e tal, o cara pode usar a maconha. Tá? Os sionistas lá são assim. E quem é que está no governo lá? Um extrema-direita. Robson, não fala isso, não toca nesse assunto. Toco. Porque se você quiser lutar contra a Matrix e achar que o que está acontecendo no Brasil hoje e no resto do mundo não é da Matrix, então você está louco. Está louco? Entendeu? Vamos defender os bons costumes. Isso é hipocrisia, pessoal. A maioria do pessoal que defende família, Deus, pátria, não sei o que tem mais, e fico defendendo um monte de coisas morais, no fundo são pessoas que têm problemas psicológicos. Não assumem que fazem determinadas coisas erradas. Tá? Então, é o cúmulo da burrice dizer que Israel é cristão. Israel não é cristão. Por sinal, parte de Jerusalém é ortodoxa e parte é católica. Preste bem atenção nisso. Mas pergunte para os cristãos, e eu já vi vídeos deles cuspindo em freira, cuspindo na cruz, etc. Você pensa que é melzinho na chupeta lá, cristão? E vou mais além. Quem matou Jesus, hein? Foi Roma? Foi Roma. Foi Roma que matou. Os judeus não mataram. Sabe quem matou Jesus? Os judaítas daquele período. Não estou dizendo que são os de agora. Tá? Então, a gente não pode cair nesse grau de imbecilidade de achar que o pessoal lá da esquerda fica falando um monte de zero também, né? Dizendo que, tá. Agora, pessoal, vamos botar a cabeça no lugar. Todo mundo sentando, relaxe, respire fundo e se pergunte, depois de tudo que eu já falei aqui sobre o Holocausto, e o homem do bigodinho, o que foi que aconteceu, quem financiou, tá? Vocês sabem quem financia a Al-Qaeda, e etc, 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 etc? Pois é. Tá? E aí ficam os otários aqui no Brasil brigando por causa de um povo que não está nem aí para você. Tá? Preste bem atenção. Isso é discurso antissemita. Vai plantar coquinho. Vai plantar coquinho. Tá? Por quê? Porque a pessoa quer que a gente fale de Matrix aqui, mas fique falando de uma Matrix lá em cima. Entendeu? Outro dia eu vi um vídeo aqui muito interessante eu assisto o canal dele. Me desculpa, ele é um senhorzinho que fala tenhamos cuidado porque os judeus são usados de boi de piranha, porque vai crescer muito o antissemitismo no Brasil e não sei o que em todo canto, porque a elite global vai fazer. Pelo amor de Deus, a elite global é feita de sionistas. É feita de... que é verdade que eles não têm pena do próprio povo, você sabe, até Javé não tem. Como é que o Jeová não tem, como é que eles vão ter? Então eu estou dando essa introdução, que é vamos botar o pezinho no chão, tá, pessoal? Porque tem coisa assim que é muito fantasioso e, mano, não é a minha área, fantasia, esoterismo fantasioso, tá? Então eu fiz no vídeo passado, a gente comentou sobre isso aqui, tá? Começou comentando assim, aqui está dizendo que o homem é corpo físico, matéria, alma ou mente, que é de energia, e espírito ou consciência, que é de luz. Não,
que ele está errado. Corpo físico é matéria, alma ou mente é matéria, espírito e consciência é matéria. A única coisa que muda dessa realidade aqui para essa realidade aqui e para essa realidade aqui é apenas o estado da matéria que muda. O que muda aqui, Robson? Muda a frequência, vibração e densidade. Grave isso. Tá? E, importante, eu também vou aproveitar para comentar sobre isso, porque eu vou mostrar aqui um negócio para vocês, que é assim, ó. Você está vendo aqui a Terra, né? Pois é. Só que se você olhar, tem esferas, tá? Da Terra aqui, ó. Ok? Essas esferas da Terra, tá? Essas esferas da Terra aqui, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, ó. Essas esferas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Você está vendo elas aqui, né? Assim, nesse sentido, tá? Que eu estou usando a Terra bola. Se você quiser, use a Terra plana, a Terra infinita, porque, por sinal, eu defendo a Terra infinita, porque eu tenho quase que certeza absoluta que essas é assim. Mas, pessoal, Deus o livre, entrou em crise quando eles gostam tanto da Terra bola, da Terra esférica, porque eles adoram que eles estão rodando numa velocidade de 1.666 km, tá? É uma coisa de louco, o cara está girando, aí a Estação Espacial Internacional ela tem que ir mais veloz que a Terra para poder... Meu Deus, meu Pai do céu, abre a mente desse povo, abre a mente. Abre a mente. Então, assim, a Terra, pessoal, essa é a parte mais densa e a cada medida que você vai, ela tem áreas cuja frequência, a vibração, aqui a frequência, a vibração é uma, para cá é outra, para cá é outra. O estado da matéria vai mudando conforme as esferas. Ok? As esferas. Então, se você não entender isso, é besteira, você vai ficar crendo em supostas ideias de, olha, o que é que tem? Não, tem o mundo astral. Então, tem pessoas que estão fazendo uma comparação da Terra e os seus diversas esferas, usando como modelo aquelas 7 camadas do ser humano. Corpo astral, corpo mental, corpo não sei o que, corpo búdico, corpo átmico e etc, etc. Tá? As pessoas estão usando isso. Tá? Para dizer que é o seguinte, a Terra também tem corpos, tá? De densos a mais sutis. Não vou discutir porque as pessoas querem acreditar nessas coisas, então paciência, eu vou lá, vou dizer que não é, fique crendo nisso. Agora, veja, as pessoas estão muito enganadas quando começam a fazer conjecturas a respeito de achar que os arcontes são inorgânicos, são seres inorgânicos, tá? E que os Anunnaki são uma coisa, os Elohim são outra, os Nephilim são outra coisa. Gente, tem gente que faz cada coisa em vídeo que eu vejo, eu fico me perguntando. E o mais engraçado é que agora eu já vi muitos canais estarem falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. Não é? Quer dizer, a maioria agora de canais está começando a dizer que os Anunnaki são Elohim, que os arcontes e tal, falando sobre isso, né? Porque com certeza disseram, porra, tem um canal aí, não tem quase, agora que está beirando 1000,
em escrito, mas o cara está dando lá umas aulas bacanas e tudo. Aí o pessoal resolveram dizer, bora também, né? Eu espero que eles corram atrás de informação para não estar falando abobrinha baseado unicamente num livro que eles leram. Aí eu li o livro do fulano de tal e olha, o livro é supimpa e ele fala tudo. Então, pronto. Ok, tudo bem. Dito isso, vamos seguir aqui em frente, tá? Por quê? Porque vocês viram que os Anunnaki, ok? Tá? E vocês vão perceber que os Anunnaki, eu nem vou mostrar a foto lá, só para deixar aqui alguma coisa, tá? Deve-se notar que o biólogo molecular Francis R. Compton Quick postulou que alienígenas inteligentes transmitiram organismos vivos para a Terra. Esses alienígenas poderiam ser os Anunnaki, de acordo com os teóricos dos antigos astronautas, como David Parceriza, em Gênesis 1:26, o Deus Javé diz: façamos o homem à nossa imagem, e a nossa semelhança. Ok? Olha aqui, tá? Em algumas versões da Bíblia, aparece antes de façamos a usada palavra Elohim, que escapa a vários deuses, tá? Então, o pessoal pergunta, bem, quem eram os Elohim? Pessoal, hoje, muitos estudiosos preferem usar, tá? Diríamos assim, eles preferem usar um termo equivalente, poderosos, brilhantes, mas a maioria hoje opta por deixar o nome sem transliterar, né? Ou transliterar o nome. É melhor dizer assim, transliterar o nome. Por quê? Porque não se sabe, na verdade, o que isso queria dizer. Por exemplo, né, na Peshitta, na Bíblia Peshitta, lançada pela BV Books, eles usam o termo Allahá para Elohim. Então você já percebe que há uma certa dificuldade em virtude de ir lá atrás e entender o que esse nome representava, porque o hebraico moderno, meus amigos, não tem nada a ver com paleo-hebraico, com proto-hebraico, não tem nada a ver. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Agora veja. Olhe o que acontece com pessoas que ainda estão na Matrix. Veja. Eu vi um canal de um rapazinho barbudinho, ele parece ser um judeu messiânico, um cristão messiânico, ou seja lá o que for. Aí ele disse, você sabe o que aconteceu com a Eva? Eu fiquei prestando atenção, né? Eu vou prestar atenção. Por quê? Porque aqui no capítulo 3, tá? Versículo 6, né? No jardim, olha, no versículo 13 diz assim, então Maria Alahá perguntou à mulher, por que fizeste isso? E a mulher replicou, a serpente me enganou e eu comi. Veja, a serpente me enganou e eu comi. A tradução, tá? A tradução que o rapaz foi buscar nas letras hebraicas, a palavra enganar pode ser traduzida como seduzir.
E ele pegou cada letra dessas palavras e disse: ela foi seduzida, tá? E a serpente fez o quê? Colocou uma semente na Eva. Só que aí, você sabe o que ele diz? Ele diz assim: então Satanás colocou uma serpente na Eva. O problema dele é que ele está se equivocando em achar que o Satanás é um substantivo. Não, querido. Satanás é um adjetivo. E Satanás, se fosse uma pessoa, não seria nada menos, nada mais do que o Jeová, Javé e Hashem, Adonai, como você quiser chamar. Foi ele mesmo que enganou a Eva. Ele é o Enlil lá da Suméria, entendeu? Então foi ele que enganou Eva e fez com ela e engravidou. O Yalda Baoth, os gnósticos contam a mesma história, né? A tentativa deles de estuprarem Nória, gente, está claro, está evidente. Então, Caim e Abel são a descendência dele. Serpente não é serpente física, deixa de ser gente ser boa, tem gente ensinando por aí que a serpente voava, que a serpente falava. Ah, era um ser dragoniano, era um ser reptiliano. Não, pessoal. Serpente queria dizer a sabedoria. Sábio. Então, se alguém, se o Javé é, então, a serpente, então, meus amigos, está provado mais do que nunca de quem ele é. A antiga serpente, o diabo, Satanás, quem é? É o próprio Deus da Bíblia. Ou alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Então, é tolice. E aqui continua o texto dizendo assim: por esta razão foi exposto que o Elohim seria uma raça de antigos alienígenas, os próprios Anunnaki. As pessoas acharem que não é completamente um besterol muito grande. De acordo com David Passeriza, Javé, parte dos Elohim, é o próprio Enlil. Está aqui, ó. Javé, parte dos Elohim, é o próprio Enlil, que é conhecido como El Elyon ou El Shaddai. Então eu vou aqui. Não, aí eu vou discordar dele. Por quê? Porque a palavra Elyon quer dizer o comandante, o que está acima de todos os Elohim, aquele que comanda. Tá? O El Elyon não é Javé. Isso aí é que é o equívoco das pessoas. Porque elas fazem a jogada que os que escreveram a Bíblia quiseram fazer, que é o quê? Fundir em Javé todas as figuras de deuses e concentrar unicamente nele. Tanto que o Javé herdou até elementos de Baal nele. Então vamos lá, pessoal. Ninguém sabe de fato, tá? Ninguém sabe de fato. Ninguém sabe de fato o que significa esse, tá? Esse nome aqui, tá? Ninguém sabe o que significa Yod-He-Vav-He. Ninguém sabe. Isso é uma completa burrice. Agora pegam esse nome e dizem: é Javé, é Jeová, é Yahu, é Yavá, e não sei o quê. Por quê? Porque é a tentativa absurda de se colocar esse nome. Na verdade, o que foi que o Moisés recebeu como resposta quando Moisés disse assim: quando eu for lá, qual o nome eu devo dizer a eles? Que Deus eu devo dizer a eles que está me mandando lá? Aí ele disse uma resposta evasiva: diga
Eyer Asher Eyer. Eu sou o que sou. Ou então, eu serei. Eu sou eu. Uma tradução uma moderna, ele disse para Moisés, olha, eu sou eu, cara. Pronto. Basta isso. Mas depois, lá na frente, ele vai dizer para Moisés que ele apareceu a Abraão e Jacó, mas não deu o seu nome a conhecer. El Shaddai. Qual é o nome verdadeiro dele? El Shaddai. Esse é o nome verdadeiro. Aí você pergunta. Aí tem gente que traduz esse nome como Deus da montanha. Ok? Veja bem, vou botar aqui, tá? Deus da montanha. Ou da estepe. Ou a tradução que seria hoje mais correto, segundo alguns estudiosos, é que a palavra El Shaddai, tá? Que é traduzida em algumas bíblias Deus da montanha, Deus da estepe, ou Deus Altíssimo, que tá, Deus Todo-Poderoso. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso, tá? Que é traduzido na Bíblia. Isso é uma mentira. A palavra Shaddai e Shadu pode ser oriundo da palavra montanha, mas, no entanto, hoje os estudiosos acham que esse termo Shadu tem a ver com uma palavra, tá? Que de Shaddai, de Shadu, ou numa equivalência aqui, de que o nome seja Deus violento. Então ele disse para Abraão, eu sou o Deus violento. Anda na minha presença e você vai ser perfeito. E seja perfeito. Ele disse para o quê, para Abraão? Ele fez um pedido? Não. Ele fez uma ameaça. Esse pessoal se borrava de medo dele. Tanto que um pai decente jamais levaria o filho para matar. Mas ele levou. Por quê? Porque ele morria de medo do El Shaddai. Né? Então ele chegou lá e disse, olha, tá, vai sacrificar o teu filho lá no Monte Moriá. Né? E ele chegou lá, fez tudo o que ele mandou. Aí de repente aparece um anjo do Senhor, um anjo do Javé, do El Shaddai, dizendo para ele, não faças, porque agora eu acredito que na tua fé. Quantas vezes eu ouvi isso aí? Gente, vamos fazer, eu quero ver quem vai entrar nessa campanha para a gente arrecadar 10 milhões de reais, quem vai sacrificar seu carro no altar do Monte Moriá? Vamos botar, oh, glória, você vai ver. Você já viu isso? Se você não fizer, você sabe, o gafanhoto, ou não sei o que, as pragas comerão a tua gente. Esse povo vive dentro de igreja com complexo de culpa, com medo. Pregadores dizendo, é hora da igreja. Voltar à normalidade. A igreja tem que ser pura. Não pode ter fornicação. Sexo antes do casamento é pecado, masturbação é pecado, você assistir filme é pecado, você ver televisão é pecado, você vê... É a igreja do pecado. E geralmente as pessoas que falam isso são as que mais fazem coisas erradas. E eles fazem aquele tremor de voz, né? E aí
Depois eles começam a falar tanta coisa que aquele pessoal entra em delírio, que agora deu um tal de eu sempre vejo aqui no TikTok uma música, né, né, Sapatinho de Fogo, entendeu? Que é um pessoal pulando, dançando, parece que assim estão num terreiro, assim, não comparando, né? Não comparando, mas agem como se estivessem possuídas por alguma coisa, né? Não sei o que é, mas que estão. Não? Depois, não sabe o que é que está acontecendo, né? Já com Moisés, Enlil autodeterminou-se Javé. Olha aí, ó. Tá? Então, enquanto, prestem atenção, meus amados amigos, enquanto com Abraão ele disse que ele era El Shaddai, com Moisés ele disse eu sou o que sou, eu sou eu. Então, o El Elyon não é Javé, ele está acima, ele era o comandante deles. Ok? Muito bem. Então nós estamos fazendo aqui um estudo para você não se enganar, tá? Aqui vamos ver aqui, Operação Enlil para tomar posse de Israel. Tá aqui. Vamos lá. Agora que tá gostoso. Tá aqui o Enlil, olha aqui, ó. O Deus Anunnaki, ó. Tá? Deus Anunnaki, eu vou baixar aqui, tá? O Deus Anunnaki. O plano de Enlil, Javé, era tomar posse de Israel e estabelecer um sistema religioso dominante com leis e moralidades autoritárias. Novidade isso aqui para você? Não é? Javé ordenou muitos massacres sangrentos para subjugar outros povos e manteve um conflito com o Egito e Babilônia e a Pérsia. Isso aqui era uma guerra que ele tinha, que ele ficava mantendo. Tá? Enlil Javé também exigia sacrifícios de animais até de humanos. Você está achando que o que está acontecendo lá em Israel é o quê? Você acha que lá está uma briga entre Javé e Alá, né? Entre o Hashem e o Alá. Não. O Alá é o mesmo Javé, é o mesmo Hashem. É o mesmo Adonai. Eles não têm pena de ninguém. Eles estão deixando aquele povo lá, um morrer e massacrado pelo outro, porque eles sempre colocaram na cabeça, eles sempre manipularam esse povo israelita, dizendo para eles, vocês são o povo escolhido, então, portanto, vocês merecem tudo de bom, vocês têm que ser o topo da cadeia alimentar, o resto todo mundo é goim, vamos botar todo mundo é goim, quem é goim, então, é isso. Eles fingem viver numa sociedade, mas no fundo, todos eles têm complexo de superioridade e o outro complexo de vitimismo. Eles foram as vítimas do mundo. Oh, ninguém mais sofreu do que eles. Mentirosos. 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 Vocês são a sinagoga de Satanás. São a sinagoga do Demiurgo e Aldabaote. Lá atrás, pessoal, sabe o que eles fizeram? Eles massacraram os gnósticos. Porque os gnósticos eram judeus de língua helênica, helenistas. Eles não gostavam dos helênicos. Eles não gostavam do samaritano. Eles não gostavam dos galileus. Oh, meu pai do céu, será que esse povo burro, cristão, evangélico, nunca souberam disso? Não, eu confesso que essas tias do Zap, que se são evangélicos eu não sei, mas esses evangélicos
evangelicopata, catolicopata, fundamentalistas religiosos católicos, que ficam aí, inclusive, falando mal do próprio Papa, da própria igreja. Uns covardes, porque se eles fossem outro, eles saíram e iam fundar a igreja deles. Mas não. Eles ficam dentro da igreja, criticando, falando mal do Papa, falando... Todo mundo sabe o que esses fundamentalistas estão fazendo na igreja do Brasil. Com apoio de bispos, de padres, né? Querem fazer celebração de missa em latim, querem voltar a celebrar de costa para o povo e tudo isso. Tá? Eles são do tipo seguinte: não, nós vamos fazer uma tradução da Bíblia. Eles pegaram uma tradução da Bíblia agora, estão lançando uma tradução da Bíblia que não é nem essa tradução aqui, tá, pessoal? Tá? Porque essa aqui é do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Eles traduzem, sabe qual? O Mato Soares. Esse padre aqui traduziu do latim, da Vulgata Latina. A Vulgata Latina era vários textos latinos, né? Verdade. Okay? Então, esse povo, eles vivem para implantar essas doutrinas dominadoras do demiurgo na cabeça, seja de católico, seja de hinduísmo, em budismo, de ninismo, seja lá o ismo que você quiser. Tá? O discurso é radical. Sou radical quando se diz respeito a enfrentar de cara os arcontes e o demiurgo que está estragando vida, destruindo vidas de pessoas, usando essas religiões. A pessoa mais esperta do mundo tem que sair disso. Porque se não sair, meu amigo, você vai perder a oportunidade de fazer sua ascendência. Escuta o que eu estou falando para você. Então, olha só. Então, nós estamos vendo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Deixe cada homem colocar sua espada ao seu lado. Passai pelo meio do acampamento, de uma ponta a outra ponta, e cada um mate até o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Em um único dia, 23 mil pessoas foram mortas à espada. Está aqui, pessoal. Onde que está? Que texto é? Êxodo 32, 26, 28. Pare o vídeo e leia também aqui. Tem aqui, ó. Está aqui. Né? Enlil Javé também foi muito ciumento e destruiu aqueles que não o adoravam. Aqueles que adoravam outros deuses, o sol, a lua e todo o seu exército celestial, serão apedrejados até a morte. Aqui, Deuteronômio. Aqui, ó. Texto. Então, uma pessoa que olha o Antigo Testamento e vê tudo isso aí, mas você não vê falando, pregando sem igreja, sabe? E quando eles usam isso aí é para meter medo no povo. Gente, olha, não tem coisa melhor hoje do que você pegar e montar uma igreja. As leis no Brasil são muito brandas para igrejas. Os caras enriquecem do dia para a noite. Aqui na minha cidade tem exemplo. Sabe? É gente comprando de tudo, fazenda, muito gado e etc e tal. Você acha que com que dinheiro é? Fala aí. Eu passei mais de 30 anos da minha vida sendo católico. Passei pela Umbanda. Né? Conheço de perto um pouco essa questão evangélica. Pessoal, eu recebi convite para ser pastor de uma igreja num determinado período da minha vida. Eu disse, não, fazer isso não. Sabe o que o cara disse para mim? Porra, tu fala bem, tu é um cara articulado, tu vai ganhar muito dinheiro, cara.
Quem? Eu? Não vou para isso não, pessoal. Hoje eu estou passando muitas dificuldades. Estou fazendo vídeo, mas eu não fico falando da minha situação, do que eu estou passando, porque vocês não merecem ouvir isso, né? Mas eu estou numa luta, num combate, e não é fácil. Se você começar a falar a verdade, não digo a verdade absoluta, que ninguém tem a verdade absoluta, mas você começa a falar a verdade, falar determinadas coisas, você vai ser perseguido, não tem como. É o que está acontecendo comigo. Mas eu não paro. Eu não paro, pessoal. Entendeu? Às vezes dá vontade de eu me emociono, né, com as coisas, porque a gente falar da vida da gente assim é meio complicado. Nesse texto aqui, olha o que se fala. Para atingir todos esses objetivos, foi necessário intensificar gradativamente a escala das pragas no Egito, e para jogar com sucesso o jogo psicológico é essencial que o faraó egípcio não conhecesse o nome e, portanto, a reputação do Deus que se opôs a ele. Então, vamos lá. Os Elohims, eles eram vários. Então, presta atenção. O que acontece? Cada tribo ou nação tinha lá o seu Deus, seu Elohim. E um Elohim brigava com o outro. Se você olhar os mitos sumérios, você vai ver exatamente isso, né? Você vai ver exatamente isso. A briga entre eles se matavam, né? Você vai ver a briga de Horus com Osíris no filme Deuses do Egito. Você vai ver lá os deuses se matando por causa de poder. E aí o que o Javé faz? Diz para Moshair ou Mogé, porque Moisés quer dizer aquele que foi tirado da água. Tá? Não existe dados históricos sobre Moisés. O que se comenta é que Moisés provavelmente não tenha acontecido zero nenhuma dessa guerra. O que aconteceu foi que ele pediu autorização para sair de lá. Ele era uma espécie de governador de uma área, assim como o José do Egito, lembra do José do Egito? Foi lá, agradou o faraó, virou governador. Então, ele provavelmente era um governador, pediu permissão para sair com um grupo de pessoas e saiu. Mas a Bíblia narra todo aquele combate, né? Então, se a gente vamos supor que houve esse combate. Então, os Elohim entraram em guerra. Então, a primeira coisa que ele fez é não revelar o nome dele para o faraó. Né? Então, o que aconteceu? Quando o Moisés chegou lá, ele disse, olha, nós vamos sair daqui, da escravidão do Egito. Aí o pessoal perguntaram, mas quem foi que Deus te ordenou isso? Ele disse, o Eié, Axé e Eié. Eié, Axé e Eié. Assim. Aí o pessoal disse, quem? Ele disse, eu sou eu. Sabe quando as pessoas estão com aquela arrogância que as pessoas dizem para outras assim? Eu sou eu, e o boi no lambe, se lambeu, corta a língua. Exatamente. Ele não quis revelar o nome por uma estratégia pura e simples. Porque seja lá por que cargas d'água, ele
poderia muito bem estar atuando nos dois campos. Então, de repente, ele quis tirar aquele povo de lá e disse: eu vou fazer um povo para mim, tá? Povo para mim. Né? Você sabe, né? E aí ele disse: eu não vou dizer meu nome. Eu sou eu. Acabou-se. Aí pegaram o Tetragrammaton, que esse negócio aqui, pessoal, se virou letra de cabala, letra de magia. Aí os caras descobriram que as letras desse Yod He Vav He estão no DNA. Novidade? Claro que estão no DNA, né, querido? Foi feito por quem? Então, Arconte, Anunnaki, Elohim são os mesmos seres. Parem de viajar na maionese. Tá? Vamos lá. Vamos continuar vendo aqui esse maravilhoso. A ignorância do faraó sobre o nome divino de Javé levou-o a rejeitar as ameaças dos israelitas. Se ele tivesse reconhecido seu verdadeiro inimigo, o jogo não teria chegado ao fim. Do jeito que aconteceu, o faraó ignorou persistentemente a crescente desolação que estava sendo afligida a seu país. Por essa altura, este jogo psicológico terminou. O Egito tinha perdido maior parte do seu gado, maior parte das suas colheitas, as árvores de frutos e até mesmo a maior parte dos seus primogênitos. Gente, isso aqui foi terrível. Tá? Esse ser maligno, mal, porque se existe demônio, não existe demônio pior do que esse aí. Tá? Porque ele simplesmente determinou que devia matar os primogênitos. E tem um filme sobre essa história de Moisés, que é um garoto que aparece no lugar de Javé, um rapaz novinho, uma criança. E o tom com que ele fala com Moisés é muito certo. Moisés disse: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ver esse pessoal sofrendo, tal, você, ele falava. Porque ele é autoritário mesmo. Por que ele não deu o nome? Por que ele fez com que Moisés, o faraó não conhecesse o nome dele? Porque na Bíblia, dar o nome significa revelar a personalidade, o caráter. Nem Moisés sabia quem era. Ele foi por quê? Porque ele foi com medo. Ele viu a desgracença toda, ele viu. Não é que ele é inocente, não, que ele foi ruim também. Entendeu? Deu certo, a tampa e o pinico. É? Você vê como é as coisas. Né? Então, olha. Os egípcios ficaram indignados que perseguiram os israelitas em fuga e perderam 600 dos seus melhores carros, que foram arrastados para o mar. Houve outra razão poderosa para a qual Javé não revelou seu verdadeiro nome. Suponhamos que Javé fosse de fato um Deus importante e bem conhecido no Oriente Próximo. Se aquele Deus quisesse fazer um novo começo, introduzindo os valores tradicionais através de um reino monoteísta, então a pior coisa que ele poderia fazer era manter o seu antigo nome, especialmente se os povos vizinhos já o adorassem sob este nome. Imagine a reação dos israelitas ao entrar em Canaã e encontrarem seu Deus especial sendo adorado por seus inimigos como um entre muitos deuses. Observaram a tática aqui? Observaram a tática? A tática é: não vou dizer meu nome, tá? Porque em cada lugar que ele ia, ele dizia um nome diferente. Além disso, ele é mentiroso, falso. Então ele dizia assim: não, olha, eu não vou falar
meu nome, porque já pensou, ele chegou lá em Canaã e encontro lá o meu nome lá. Porque, na prática, pessoal, o Javé era um entre tantos deuses que tinha. Deuses, divindades, Elohim. Ele era um Elohim, mas existiam outros, tantos outros. Existia a Áshera, existia o Baal, existia Hélion. Né? Então ele resolveu, e o Esdras e os que escreveram a Bíblia lá no Egito, eles resolveram, pessoal, mascarar essa história para criar a ideia da monolatria. Ok? Importante entender isso. Então, uma das artimanhas que os arcontes têm é de dar o nome que eles quiserem dar. Esses pseudodeuses, né, eles dão o nome que eles querem dar. Eles aparecem e dizem, olha, eu sou fulano. É por isso que algumas pessoas são muito enganadas. Quando o apóstolo Paulo diz que Satanás se faz passar como um anjo de luz, é exatamente para dizer assim, olha, cuidado, porque eles mudam de frequência e vibração, de densidade, e usam qualquer imagem. Eu não sei se vocês viram, ou já assistiram aquele desenho que tinha, né, que era uma casa onde tinha pessoas que tinham poderes, né, tinham vários poderes e tal, e para aquela casa lá dos X-Men, tá? E tinha dentre um dos seres uma mulher réptil, lá tinha escama, mas que ela mudava de aparência, ela usava a aparência dos outros. Você está me entendendo? Eles têm a facilidade de adentrar na nossa realidade e se fazer passar por qualquer coisa que eles queiram. Tá? Então Javé tinha essa mesma habilidade, a mesmíssima. Ok? Então, isso é importante a gente perceber. Ok? Vamos lá. Já chegando ao encerramento, vamos lá. Não pode haver pecado pior do que matar em nome de Deus, né? Ou de seu mensageiro Cristo. E se alguém mata em nome de Javé, é por ordem dele. Isso mostra claramente que ele não pode ser verdadeiro Deus. Jesus nos ensinou que quem se lança a espada será desfeito pela espada, até mesmo amar os nossos inimigos. Então, quando Javé se enfurece da seguinte forma, ele demonstra sua falsa divindade. E se andares estreitamente para comigo, eu já até li esse texto aqui, eu nem vou ler ele, mas tá? Que eu li no vídeo passado. Tá? O comportamento machista, tá? Começou já antes no êxito do Egito. Javé enviou Moisés várias vezes ao faraó para solicitar a libertação dos hebreus. O faraó declarou rapidamente, repetidamente, que faria isso. Mas Javé cada vez endureceu seu coração, de modo que ele afinal o recusou. Porque diz aqui, olha só esse texto, meu filho, fique aí, não fuja não daí, ó. Porque endureci seu coração e o coração dos seus servos para mostrar-lhes a eles os meus sinais. Olha só o tipo de Deus. Quer dizer, ele diz, Moisés, olha, vai lá, vai tirar meu povo, tá bom? Tu vai lá com o faraó, que tu foste criado junto com ele. Olha a estratégia. E chega lá e diz para ele, olha, mandou-me até a ti para que tu libertes o povo do Egito, o povo hebreu, os íxios. Só tem um detalhe.
que ele falou para Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó. Eu vou fazer com que ele não faça o que eu estou pedindo. Você está vendo a contradição? Você sabe de onde o homem do bigodinho, aquele homem do bigodinho, você sabe quem é, né? Sabe de onde ele tirou as ideias dele de supremacia? Das ideias de Calvino. Por quê? Porque Calvino disse que tinha uma classe de pessoas que podiam fazer o que quisesse, que seriam salvas do mesmo jeito. E outra classe que ia para o inferno querendo, eles podiam se socar em qualquer igreja que ia para o inferno. Então Deus não tem povo mais supremacista do que esses hebreus com o seu Deus, porque ele fez com que todos os povos que não aderissem ao seu grupo fossem mortos. Se ele chegasse a algum lugar, o pessoal não aceitasse se submeter aos hebreus, morte, matem, só deixem as virgens. Ele adorava uma moça virgem, para quê? Devia haver algum bacanal no meio dessa história, porque, né? Mas acho que tivesse sido tocada por homem, matem todos. Né? Então, quem é supremacista? Né? Javé insistiu, tá? Olha só, em mostrar seus músculos e fazer com que todas as 10 pragas caíssem sobre o Egito antes que ele permitisse que o faraó permitisse a saída dos hebreus. Finalmente ele passou pelo Egito e matou todos os primogênitos inocentes. Tá? Porque ele queria demonstrar toda essa crueldade. De maneira semelhante, ele endureceu o coração dos heveus que viviam na terra prometida. Tá? Os heveus, os heteus, os amorreus, para que não tentassem as pazes com os hebreus, mas enfrentassem-nos na batalha para que fossem destruídos impiedosamente. Todos deveriam morrer. Todos! E aqui eu quero contar um negócio para vocês, no fim desse vídeo. Chega aí, bem perto aí. Você sabe o que os meus informantes me contaram? Sabe como é que ele endureceu o coração do faraó? Para que o faraó não deixasse o povo partir? Adivinha? Ele falava com Moisés. Ele não deu o nome para Moisés. Porque se ele desse o nome, o faraó ia conhecer quem era. Porque ele era um dos adorados no Egito. Está entendendo? Então ele deu um eu sou eu, tá? Moisés. Então quando Moisés chegava lá, sabe o que ele já tinha feito? Ele tinha dito para o faraó, não faça. Ele falava isso como? Aparecendo. Ou então, usando pessoas. Ok? Então ele dizia, não deixe o povo partir. Não faça isso. Se Moisés vier aqui, diga não para ele. Então ele jogava nos dois campos, pessoal. Você está me entendendo? Olha a informação que eles estão me dando agora. Quer dizer, esse ser, ele se fingia passar por um
lá no Egito, se fingia passar por outro para Moisés. Então, quando ele falava com Moisés, depois ele ia falar com ele. Então ele fez isso até que, num determinado momento, ele tirou o povo de lá. Mas tirou o povo de lá para quê? Para exatamente implantar a tirania dele. Uma teocracia que todos se submetessem. Só que existiam outros Elohim. Existiam outros deuses. Existia até o Elion, que era superior a ele. Era o governador dos Elohim. Mas o que é que acontece? O Javé, o Enlil, era o deus do ar, do vento, da tempestade, tudo. É como o Tupã dos indígenas. E o deus da terra e da água era o Enki, né? Que ele fez questão de transformar a figura do meio-irmão dele na figura do demônio, do Camunhon, entendeu? Porque é assim que ele trabalha. Ok? Então, eu quero dizer isso para vocês. Quem não quiser acordar agora, tá? Não vai acordar mais. Então, olha só. Quanta... Olha, a simbologia que tem dele, né? Olha, o mundo humano, e eu vou encerrar aqui, o mundo humano está no meio de um grande conflito cósmico há muito tempo. Tá? As religiões abraâmicas, todas enganações do inimigo para confundir a humanidade, falam de uma luta primordial entre Deus Pai, tá? Javé, Jeová, e a antiga serpente Satanás. Tá? É isso que eles falam aqui, ó. Tá? Que essa luta é entre o Jeová e o Satanás. Né? Se a serpente do Éden é identificada ao deus sumério Enki, então quem é o seu oponente? É o Javé, Jeová. Isso pode ser uma surpresa para você, mas o Javé bíblico, o Deus judaico-cristão, que se opôs à serpente enquiana no jardim do Éden, não é outro senão o Deus do céu, Anu, o rei primogenitor de todos os Anunnaki, também conhecido como El, o Altíssimo do céu, o pai de todos os Elohim no panteão semita, cananeu pré-bíblico. Na verdade, o Deus bíblico, Javé, é conhecido pelo teonônimo semítico El, em muitos dos versículos da Bíblia hebraica. Lembremos que os Elohim e os Anunnaki são idênticos. Quero deixar claro que Enlil não é Javé que aqui ele está dizendo aqui, ó. Eu vou até grifar essa opinião aqui, tá? Então, Enlil não é Javé de forma alguma, tá? Veja que eu discordo plenamente do escritor desse texto. Por quê? Porque, olha, veja só a justificativa que ele vai usar. Muitos autores afirmam erroneamente que o Deus bíblico idêntico é Enlil, meio-irmão de Enki, e que Enlil é inimigo da humanidade, mas isso não é verdade. Veja, ele está defendendo uma outra ideia. Tá? Uma outra ideia. Javé judaico-cristão é a divindade que procurou esconder do homem o conhecimento do céu no Jardim do Éden. Só poderia ter sido Anu. Não. É aqui que mora o perigo. Não, Anu. O povo tem que parar com essas burrices. Tá? Anu, ou An, porque o U entra aqui, é o mesmo El. Tá? Então, o Enlil, que não é nome, gente, é apenas um título, é o Jeová. O Enki, eu já falei isso várias vezes, é Baal, ou
Muitos escritores dizem que ele é o Adão. Tá? Ok? Então eu já mostrei, inclusive, isso aqui na forma como é apresentado. Ok? Ó. Então, Anu corresponde a El, Enlil corresponde a Jeová e Enki, tá, corresponde a Baal ou Adon. Pronto, isso não existe. É claro que quando a Bíblia foi redigida, eles não fizeram com que Javé agrupasse nele a figura dos outros deuses. Então eles jogaram um pouco de Baal, de El, de Elion, tudo nele para dizer que tanto é verdade que eles têm os 70 nomes de Deus. Né? Eles inventaram na Cabala 70 nomes de Deus. Esse Deus tem 70 nomes. Não, não são 70 nomes, não, querido. Seu mentiroso, seu falso. Seu enganador. São 70 deuses diferentes. Tá? Parem de inventar mentiras, seus cabalistas que estão adorando e servindo o demiurgo. Que o grande arquiteto do universo Gadul, porque é um nome simbólico para adorar uma coisa. Que é droga nenhuma. A grande cúpula da maçonaria sabe muito bem quem é o Gadul. Eles sabem muito bem quem é o demiurgo, Yaldabaoth. Eles chamam-se para esse ser Jabulon. É assim que é conhecido. Parem de enganar as pessoas. 70 nomes de Deus. Não, não são 70 nomes de Deus, são 70 deuses. Vamos aguardar o próximo vídeo, que vem coisa boa aí. Forte abraço.